Bom, eu queria que vocês conhecessem um pouco do meu perfil. Eu vou resumir, bem básico, que eu vou trazer para vocês, mas que é importante. Eu sou artista visual, educadora, fotógrafa, pesquisadora, docente e palestrante. Sou pós-graduanda em arte e educação pelo SENAC e também tenho experiência de mediação em arte e educação em museus. Eu trabalho como educadora na Pinacoteca já há 11 anos e o meu interesse é em museu, em arte, cultura, história, educação e cultura surda especificamente. A minha experiência pessoal, né, quando eu visito os museus e também quando eu faço minhas viagens culturais, eu sempre procuro, durante as viagens, fazer esses passeios culturais também, não apenas só numa forma de diversão, mas também de conhecimento, de ter bagagem, uma bagagem cultural que eu sei que vai ser importante também depois. Então, acho que isso é sempre interessante. Eu tenho bastante conhecimento em história da arte, eu sigo estudando ainda, eu acho que é sempre importante a gente estar se aprofundando, estar buscando mais, estar lendo, ter interesse nos assuntos. E também eu aprecio a arte em detalhes, né? E claro que também eu tenho uma visão da arte surda, né? Se o artista que fez aquela obra é surdo, eu também consigo perceber. Bom, vocês conhecem a Pinacoteca, acho que alguns de vocês... Quem já visitou, levanta a mão, por favor. Alguns ainda não, mas muitos já conhecem, né? Quase todos já visitaram a Pinacoteca, e isso é muito legal. Esse é o sinal de Pinacoteca, uma palma da mão virada para baixo, e aí a outra mão começa como se fossem ondas, partindo do cotovelo até em direção à ponta da mão. E lá, como que é a minha atuação? Eu trabalho na equipe do Programa Educativo para Públicos Especiais, que a sigla é PEP. Então eu trabalho no PEP e também faço estudo e pesquisa de textos históricos relacionados à obra de arte. E eu faço também o uso só de comunicação em Libras no espaço do museu. Eu recebo essas visitas educativas especiais e inclusivas, e nessas visitas eu também idealizo jogos educativos e lúdicos. Então essa é a minha atuação principal lá na Pinacoteca. E como que eu comecei a atuar? Na verdade, eu primeiro fiz um curso no MAN, que era um curso de formação em arte contemporânea para jovens educadores surdos, que se chamava Programa Igual Diferente, e aí, mais especificamente, no Aprender para Ensinar, que foi de 2003 a 2004 que eu participei. E todas as pessoas, os jovens que participavam desse grupo eram surdos. E a ideia era que realmente, futuramente, esses jovens atuassem no museu como educadores. Então, posteriormente, eu também ingressei na graduação e aí foi uma formação dupla, né? E, posteriormente, assim que eu me formei no curso, a Pinacoteca me escolheu também como estágio num programa de aprendiz também, que era um programa de estágio, e eram grupos de pessoas surdas e eu estudei por 6 meses, né? Eu li bastante, fiz algumas pesquisas, trouxe algumas informações, e aí quando eu já estava então preparada, eu recebi os grupos de pessoas surdas, de jovens surdos, para eu fazer a visita e a mediação no museu. Então eu comecei a me entender como profissional da arte, como fazer essa mediação com esses grupos, e isso para mim foi um aprendizado muito grande. Embora no começo eu tenha ficado bem ansiosa, mas depois aquilo foi se tornando bem natural para mim e bem prazeroso. E aí eu não atuei só na Pinacoteca, né? Atuei também em outros espaços educacionais e culturais, no Paço das Artes, no Sesc Belenzinho, no Pompeia, no Butantã, na Bienal das Artes,
no Itaú Cultural, no MAM e no Museu Afro-Brasil. Então foram outros espaços que eu também tive uma atuação profissional e serviram como experiência. E aí, para o futuro, eu planejo pesquisar e analisar a arte a partir da comunidade da cultura surda, com ênfase na história e da arte e na antropologia visual, tendo como foco os artistas surdos de todo o mundo, desde o passado até hoje. Aí, ao final dessa pesquisa, eu planejo criar um livro do tipo Glossário de História da Arte em Libras. Eu já na Unifesp eu já fiz uma inscrição e já enviei o material e eu estou esperando a resposta para ver se eu fui aprovado ou não. E se eu fui aprovado, eu vou montar esse material que vocês estão vendo aqui, que são artistas surdos. Esse primeiro é da época do Renascimento. Esse primeiro, e o sinal de renascimento é esse. E esse artista surdo, ele era amigo de Leonardo da Vinci. Eles eram amigos. Então, Leonardo já era famoso, ele não era conhecido, o Cristóforo. O próximo é uma artista surda da Hungria, do Uruguai. Ela é uma artista surda uruguaia e os pais dela eram presidentes do Uruguai, né? O pai era presidente do Uruguai. E aí esse último artista é da Croácia. Esse é o sinal de Croácia, né? E ele é um artista croata da época da guerra. Então, são fases diferentes, né? Não são só esses artistas. Tem 80 ou mais artistas surdos, com cegueira, mas a maioria deles são homens, né? A maioria brancos. Mas temos também algumas mulheres que serão catalogadas também no futuro. Isso vai se tornar um livro, vai ser uma publicação. E que também a gente vai trazer sinais, por exemplo, do conceito de renascimento e outros conceitos, né? Ele está em preparação, fase de preparação. Essa foi só a minha apresentação do meu projeto de mestrado em História da Arte na Unifesp, lá em Guarulhos. E eu aproveitei também já nesse momento para escrever essa publicação que eu acabei de comentar com vocês. E aí já aproveitei para passar nesse dia que foi a apresentação do meu projeto. Essas pessoas que vocês estão vendo aqui, que eu estou apontando, são pessoas surdas. Elas são de diferentes áreas de atuação, mas são todas surdas. E aí, se a gente for pensar numa linha do tempo e pensar num contexto histórico, né, como que era a vida dos surdos antigamente, o que eles fazem hoje? Se a gente for traçar essa linha e falar de protagonismo e das conquistas da comunidade surda, o que na verdade, os surdos conseguiram, né, até hoje? Vocês conhecem esse sinal do Aristóteles? Ele era um filósofo grego, ele é ouvinte, mas ele disse essa frase, né? Que os surdos nascem sem sentido e incapazes de raciocinar. E foi uma frase que ele disse. Ele era um filósofo grego. E depois... Pode passar, Cauê, por favor. Sócrates, ele diz que os surdos podiam se expressar por meio de movimentos e por meio de gestos. Então ele viu nos surdos a capacidade que Aristóteles não viu. Se a gente for pensar, foi na antiguidade, mas muitos achavam que os surdos realmente não tinham capacidade, né? E os que acreditavam nos surdos eram mais raros. O Sócrates, ele veio depois, né? E ele era um filósofo grego também. E antigamente, né, tinham sultões otomanos. Vocês estão vendo essa imagem, esse que está aqui, ele é o 20, mas eles eram do Império Otomano. E o sultão, ele tinha 2 jardineiros, irmãos e surdos.
e eles se comunicavam com sinais. E o sultão, quando ele ficou vendo aquilo, ele começou a pensar que a comunicação por meio da língua de sinais era uma forma boa de se comunicar, porque não precisaria necessariamente da voz para estabelecer uma comunicação. Então, a língua de sinais do sultão era chamada de Isharet, aqui no Brasil é Libras, mas lá era Isharet, na língua de sinais turca. E esse sultão, ele tinha diversos palácios e muitos surdos moravam, né, por esses palácios. E esses surdos, eles também tinham empregos diferentes. Alguns eram professores de línguas de sinais, outros eram cozinheiros, outros eram soldados, alguns eram guarda-costas. Então eles exerciam diferentes funções nos palácios do sultão. E por conta dessa comunicação visual, o sultão aprendeu também e ele achava que essa comunicação visual era importante. E, então lá os surdos, eles também tinham igualdade, eles se comunicavam com a sua língua e trabalhavam, e isso se perdurou por muitos anos, e o ano do término desse Império Otomano foi em 1923. E aí os surdos acabaram deixando os palácios depois do término do Império e foram embora. São raras as informações que a gente encontra sobre surdos nessas épocas. Então, como eu achei interessante trazer essa informação, porque eu penso que aqui no Brasil, né, a gente tem poucos registros também. Aqui a gente está falando da Turquia e de como lá os surdos já tinham uma vida social diferente, né? Então, eu achei bem interessante trazer. Volta só um, Cauê, por favor. Isso. Aqui, se vocês quiserem depois ler mais informações, eu trouxe só um resumo dessa história, mas aqui no site tem muito mais informações, mais detalhadas, se vocês ficarem curiosos para conhecer mais. Leiam, aqui foi só um resuminho mesmo para a gente introduzir o assunto. Pode passar. E aí, Charles Delépée, ele foi muito importante para a língua de sinais, diferente de Samuel Heinck, que ele era contra a comunicação em língua de sinais. Os dois tinham métodos muito diferentes para tratar as pessoas surdas, e Delépée trabalhava com a língua de sinais, que era uma língua visual, ele acreditava na capacidade da comunicação pelas mãos e de que isso era uma língua, de que as pessoas poderiam se comunicar através dela. Porque ele percebia que as pessoas surdas, muitas vezes pela comunicação oral, não conseguiam entender. Então, ele foi muito importante na história dos surdos e ele também fez um registro desses sinais da época, né? Então, alguns dizem que ele é o pai dos surdos. E, ao contrário, nós temos o Samuel Heinck, que é um educador alemão, e ele não acreditava na capacidade da importância da comunicação na língua de sinais, nem dos surdos. Ele acreditava muito mais no método oral. E hoje a gente sabe que a língua de sinais ela é importante, mas essa rixa perdura até hoje, né? Muitas pessoas ainda não acreditam na língua de sinais e acham que só a comunicação oral é válida para as pessoas surdas. Tudo bem até agora? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Pode passar slide. Então, esse aqui está mostrando como crianças iam aprendendo através da oralização e eles começaram a usar também, aqui nesse desenho está mostrando o método de ensino, que é esse negócio de sentir a vibração no pescoço, e aí, das cordas vocais. E eles tentavam essa forma, viram que era sofrido, que não tinha muito resultado. Essa pessoa ouvinte que fez esse desenho também. Eles tentaram muito ensinar cada criança a oralizar através desses métodos. E depois isso mudou. Aqui, muito legal essa imagem. Alegoria. Aí tem essa alegoria aqui. Essa pessoa que fez esse desenho, esse pintor, ele ainda não conhecia isso pessoalmente. Ele ficou imaginando essas coisas, nas teorias, então ele pensou, vou desenhar, vou pintar. Então tinha um rei dessa época, francês, e na família dele, e esse padre convidou esse rei
Luís XVI, esse rei lá da França, muito famoso. Ele foi convidado por esse padre para conhecer essas crianças. E aí, nesse grupo, ele foi conhecer essas crianças, ficou observando, ele começou a observar o jeito delas, que elas têm inteligência, elas não falavam, não oralizavam, mas tinham muita inteligência, conseguiam ler, conseguiam entender o francês escrito, e ficou observando isso, ficou admirado com essa situação. Então ele falou, como é que faz essa palavra aqui? Como é que ele falava uma palavra e perguntava como é que fazia? Aí a criança ia lá e escrevia igualzinho. Ele soletrava a palavra em língua de sinais, e a criança visualmente conseguia compreender e ia escrevendo. E aí ele foi fazendo isso com as outras crianças, viu que estava funcionando, falou, os surdos realmente, visualmente, eles conseguem compreender as coisas e eles conseguem escrever, mesmo que eles não falem, mas eles conseguem compreender o mundo. E aí ele aceitou isso. Então ele conseguiu uma verba para investir nessa método de educação. E aí tem uma família de surdos, bem simples. E aqui tem esse contraste, né, da família real e essa família de surdos juntos, a gente consegue ver isso no desenho. Aí tem ali o alfabeto, né, em cima da cruz. Aí aqui a gente pode comparar as classes sociais da realeza e os alunos que eles tinham. É muito interessante, é muito conhecimento que a gente consegue perceber aqui. É bem interessante. Imagina como que era essa situação lá na época. Sim, isso aí é em Paris, na França. Isso foi lá, foi na França. Isso mesmo, em Paris. Mais uma coisa, verdade, também. Eles iam, observavam tudo, o rei ia, Luís XVI, ele ia, observava as coisas, mas a esposa dele, o nome dela era Maria Antonieta, vocês conhecem? Mas, na verdade, eu pesquisei um pouco, isso aí não é verdadeiro. Essas informações não são reais mesmo. Porque imagina, ó, esse homem com a esposa... Dela tá lá, ela não é real a presença dela. Desculpa, gente, nessa imagem aí foi do imaginário da pessoa que desenhou, ela não estava realmente lá. É muita coisa que tem nessa história, tem bastante conhecimento aqui. Tá tudo bem? Aqui nesse vídeo, aqui nesse desenho, essa pessoa surda dos Estados Unidos, esse George, o primeiro filme que tem libras, línguas de sinais. Desculpa. Também é importante esse registro, que foi feito em vídeo. Foi a primeira vez que filmaram a língua de sinais em vídeo. Foi em 1913, isso há muito tempo. Ele é um surdo dos Estados Unidos e ele falava só língua de sinais, não era muito profundo. Ele percebeu, precisa registrar, porque como é que a gente vai ter esses registros para continuar, para ter isso no futuro, as pessoas acessarem. Então ele pensou em colocar em vídeos, porque se fosse só pela sinalização, as pessoas iam esquecendo com o tempo. Então como é que ele ia guardar isso? Ele pensou em vamos fazer o registro em vídeos. Por exemplo, o ouvinte, como é que faz? Você fala e você anota, você tem como registrar. E agora a língua de sinais, como é que vai registrar? Por escrito não teria como. Então ele começou a fazer vídeos disso. Só que a língua de sinais também é importante, uma expressão, você pode contar histórias, você pode fazer falas. Também é muito importante e através da filmagem, desse registro de imagens, você consegue guardar isso. Na internet, no YouTube, você consegue encontrar alguma coisa, acho que tem uns 10 minutos, eu acho mais ou menos, um vídeo rápido e bem antigo sobre ele. Aqui é o INES, é uma escola dos surdos, bem famosa, muita gente já conhece ela lá no Rio de Janeiro. É o Instituto Nacional de Educação dos Surdos. O nome da escola é esse. Foi criado em 1857, no Rio de Janeiro, e até hoje ele ainda funciona. É bem antigo, bem tradicional. É a primeira escola para surdos, é a primeira. Muitos surdos estudaram lá. E hoje, esse momento é muito especial, porque hoje é o dia
dos surdos mesmo. É hoje que a gente comemora as diversas lutas que a gente tem. Não é só comemorar, não é só festejar. A gente tem que pensar também nas lutas todas que tiveram, os sofrimentos que os surdos já passaram, e as lutas e as conquistas, muita força que foi necessária para ter essas conquistas e continuar lutando até hoje. Vocês têm interesse em saber a história do INES, de como que é? Caso vocês queiram saber mais, vocês podem acessar a TV INES, esse é o sinal de lá. Ou vocês, depois de casa, de algum outro lugar, vocês podem acessar esse site que está ali, para você ver um pouquinho da história, porque aqui eu estou falando bem resumido. Então, você pode assistir depois, tem, sei lá, talvez uns 10 minutos. Aí você pode assistir um pouquinho sobre a história de como foi criado o INES. Essa lei, 11.796, não é um feriado, é um dia normal. Mas é o dia da criação dessa lei. Ok? Esse conceito de Libras é a língua brasileira de sinais, né? Não é uma linguagem, não é gesto, não são mímicas. É uma língua, tem uma estrutura gramatical própria, é uma comunicação visual, não é universal, não é. É uma língua diferente em cada país. Cada país tem a sua própria língua oral e a de sinais também. Cada país tem a sua própria língua de sinais. São línguas diferentes. Por exemplo, tem a Libras, que é a língua brasileira de sinais, o ASL, que é a língua de sinais americanas, tem a língua de sinais francesa, a língua gestual portuguesa, língua de sinais espanhola, são diferentes. A língua de sinais argentina, e a língua de sinais japonesa. São várias línguas de sinais, cada país tem o seu. Tem a língua de sinais italiana, LIS. Então são várias, cada país tem a sua própria língua de sinais. Não são iguais, são diferentes, tá? Assim como as línguas orais, cada país tem a sua língua. Essa é a lei da língua brasileira, que é oficializada como língua, de 2002. E a gente continua desenvolvendo, sempre. Tem que valorizar a língua, tem que valorizar o surdo, valorizar essa comunicação visual também. Às vezes o surdo tem um pouquinho de dificuldade para falar, mas na língua de sinais é mais leve, é mais tranquilo. Ele se sente mais confortável, a comunicação é melhor, a comunicação visual, a gente entende com mais clareza. Isso é bom. É bom também que vocês entendam isso é importante. Tudo bem? Agora eu vou falar um pouquinho sobre isso da discussão do Setembro Azul. Ou Setembro Surdo. Tem essa polêmica, por quê? Alguns surdos não gostam de falar Setembro Azul, por quê? Tem essa fitinha que lembra de doenças, então prefere Setembro Surdo. Por exemplo, o amarelo, que é prevenção de suicídio. Tem o rosa, que é para câncer de mama. Tem todas essas campanhas. Então, alguns surdos estão agora preferindo tirar essa campanha que tem essas fitinhas e usar esse outro símbolo. Mas a gente lembra lá do passado, na Alemanha, na época da guerra nazista, que se usava o azul? Isso aí era a marca que se tinha para marcar as pessoas surdas. Então, a gente lembra desse sofrimento que teve naquela época. E por isso que se usava essa fitinha, para remeter a esse ocorrido daquela época. E de todas as lutas que tiveram dos surdos até hoje. Então, é um pouquinho complicado. Ok, teve essa história, é importante, mas hoje a gente usar essa fita lembra doença. Então, alguns surdos estão preferindo esse outro símbolo. Ainda não tem nada decidido, nada definido, a gente ainda está numa discussão. É uma polêmica desse momento. Sobre a pessoa surda, as várias mudanças que tiveram agora, acessos e contatos e algumas práticas maiores, o apoio
Desculpa, gente, pedi para ela voltar um pouquinho para me perder. Sobre a cultura surda, é muito o jeito da pessoa, a identidade do surdo, a forma de entender o mundo, as mudanças que o mundo tem, o acesso e os contatos, ajustando as percepções que o mundo tem através da língua, a expressão, as crenças, o costume. Isso também é tudo próprio da identidade do surdo. Isso significa que é uma abertura para a gente também, da língua de sinais, da expressão. E também é um jeito de valorizar positivamente os costumes do povo surdo. É isso, esse slide que diz isso, tudo bem? Bom, muito legal. Acho que sumiu ali uma das informações. Eu tinha colocado, mas acho que sumiu. Vou trazer essa história aqui para vocês desse homem que ele é surdo também. Ele já teve um doutorado e ele defendeu uma tese. Ele é chamado de Deaf Hood na comunidade surda. E antes, eu vou só contextualizar. Ele se chama Pad Led. Ele é um britânico surdo e ele é pesquisador da cultura surda. Ele também é autor e é ativista da comunidade surda. Aqui também na TV Inês, vocês podem depois acessar a história da vida dele e todo o trabalho que ele fez. Então, ele é chamado de Jesus dos surdos. Mas, na verdade, esse nome Deaf Hood, o sinal dele é esse que a Sabrina acabou de mostrar, porque ele se coloca como um ser surdo. Ele fez essa pesquisa da cultura surda, da experiência visual de estar no mundo, também dessa valoração positiva, do protagonismo surdo, da resistência. E estou tentando lembrar aquele quadradinho que sumiu, eu não lembro o que era, mas... não estou lembrando agora. Mas eu lembro que eu coloquei uma informação, desculpem, não lembro o que é. E aí, trazendo ainda outras personalidades importantes, algumas pessoas acreditavam que as línguas de sinais não deveriam ser consideradas línguas, né? Sempre pensando que a comunicação oral ela está acima da comunicação da língua de sinais. Então, aqui a gente tem o Stoke, que é um pesquisador ouvinte, e ele é um pesquisador e linguista, e do lado a gente tem o Karl Kroneberg, que é um linguista surdo, e ele fez uma pesquisa, né, ele também estava nessa pesquisa de entender como funcionavam as línguas de sinais, as gramáticas, se era uma língua, no caso dele era SL, né, porque era a língua de sinais americana. E então, pelas pesquisas, ele conseguiu comprovar que a língua de sinais não era uma linguagem, é uma língua mesmo, né, ela recebeu o status de língua. Alguns de vocês conhecem a Gallaudet University, que é uma universidade onde produzem muitos estudos de linguística de línguas de sinais, e é onde eles atuavam. E é uma faculdade onde somente pessoas surdas estudam, e lá que essas pesquisas foram feitas, e foram feitas publicações, né, na época... Pense em 1960, registro por meio também de fotos. Era uma época que aqui no Brasil ainda a oralização era muito mais forte do que a comunicação pela língua de sinais, mas lá eles já tinham conseguido comprovar o status de língua da ASL. E são muitos, se a gente for fazer uma pesquisa, vocês vão achar muito material, muito conteúdo sobre isso. E algumas coisas também mais básicas, eu trouxe também nada tão aprofundado, era só mesmo para vocês conhecerem, mas se vocês pesquisarem, vocês acham bastante coisa. E por que a gente pode pensar em ter o protagonismo surdo no museu? A pesquisa volta em torno da importância do educador surdo como mediador do processo mais firmes e mais acessíveis. A formação é baseada na leitura de textos, preparação de estudos, no trabalho e desenvolvimento da relação entre língua natural, que é a primeira língua do profissional, se ele for surdo, que é a língua brasileira de sinais, e na língua portuguesa, na leitura escrita como segunda língua. O objetivo é que esse educador se transforme
num mediador de conhecimento, arte e cultura, e que ele comunica nessa língua de sinais por meio de mediação, que permita que... Tinha um finalzinho ali de frase que cortou. Que permita que esse público possa compreender o mundo da arte, o público surdo. Então, imaginando, tem o mediador que é surdo, que traz a mediação das obras em língua de sinais, o público surdo ele pode participar mais, não pela forma da comunicação oral, mas pela língua de sinais. Então, ele pode interagir, ele pode tirar suas dúvidas. Então, por isso que é importante a presença do educador surdo atuando no museu. E é importante que a gente não pense sempre só em ter educadores ouvintes que falem Libras, mas em ter os surdos como representantes também lá da comunidade. E aí, pensando o surdo como referência de educador, primeiro que ele é um modelo para a comunidade surda por ser um sujeito surdo. Ele tem capacidade, tem habilidade, ele pode se comunicar em Libras. Ele é um sujeito bicultural, porque ele vive na comunidade ouvinte também, então ele é permeado por essa comunidade ouvinte e pela comunidade surda. Ele trabalha muito mais com questões de visualidade, tem esforço, inteligência e ele pode fazer adaptações estratégicas para quando receber uma visita de surdos. Educação e bilinguismo para surdos. Quando a gente vai falar disso, é um assunto que ele é cíclico, né? Então, por isso que ele está até nessa imagem aí, porque a língua de sinais é a primeira língua e ele se comunica, e por meio dessa língua ele pode aprender outras coisas e pode se comunicar, ele pode aprender a língua portuguesa como segunda língua na forma escrita. Ele também é um sujeito que ele é bicultural, porque ele é um sujeito surdo e ele vive no mundo surdo, mas ele também, as questões da comunidade ouvinte também permeiam sua existência, e pensar também nessa aquisição da língua. Então, quando ele encontra pessoas surdas ou quando ele encontra pessoas ouvintes, o surdo ele acaba vivendo nesses dois mundos, por isso que a gente diz que ele é um sujeito bicultural. Então, por estar ali todo dia nesse espaço, a aquisição também da pessoa surda, tanto pela língua de sinais ou pela língua portuguesa na forma escrita, isso vai se tornando um ciclo. E pensando na acessibilidade cultural para surdos, né, ali vocês estão vendo uma imagem, eu como educadora, sendo uma educadora surda no espaço do museu, é importante que o museu divulgue isso, né, que se é acessível em Libras, sendo intérprete ou um educador surdo, mas esse símbolo é o símbolo que diz que o espaço é acessível em Libras, é importante. Às vezes a gente tem videoguias que podem ser os aparelhos móveis ou aqueles tablets que ficam fixados na parede. Então, às vezes o videoguia em Libras, sem a legenda em português, ele não fica acessível para pessoas ouvintes. Então a gente pode pensar em colocar alguém fazendo um videoguia em Libras e a legenda em português, porque aí todos podem utilizar o mesmo videoguia para interagir na exposição. E às vezes é necessária também a presença de intérprete de Libras no lugar. Então, eu como educadora surda, se eu recebo na visita pessoas que são ouvintes e não sabem Libras, então a gente tem a presença do intérprete de Libras na visita, que aí torna acessível para as pessoas ouvintes que estão chegando. Vocês estão acompanhando? Está tudo bem? Tem alguma dificuldade? Vamos passar, Cauê, por favor. E aí, por que é importante a presença do surdo, do público surdo também nos espaços de museu? Então, justificando, motivar a valorização da comunidade surda para garantir a entrada no mundo da arte, juntamente com a realidade da vida cotidiana. Também adquirir uma conexão de pensamento e reflexão para expressar as artes e transformar em experiência perceptiva visual. Ampliar o desenvolvimento de conhecimento social e cultural. Também incentivar a língua portuguesa e a língua brasileira de sinais no mesmo espaço, a Libras. Mesmo que às vezes a gente saiba a comunicação bem básica da língua de sinais, é importante que a gente utilize as duas línguas no mesmo espaço. E também fazer essa mediação e a comunicação em Libras quando o público surdo, porque a gente sabe que é a primeira língua do público surdo.
Tudo bem? E aí foi o meu TCC que há pouco tempo eu apresentei. Esse meu TCC falava da minha escolha entre a prática educativa na escola ou educativa no museu, e eu escolhi no museu. E também escolhi essa obra para fazer uma mediação, Os Emigrantes. Os imigrantes, o sinal é para dentro, e para dentro, e imigrantes para fora, isso. E as pessoas às vezes até confundem os conceitos, né? Os imigrantes são países de fora que vêm para o nosso país, então por isso que a direção do sinal é para dentro. Então aqui era uma situação de uma visita em que eu estava fazendo essa discussão e aí trazendo, né, que alguns familiares nossos podem ter vindo de outros países, e também temos a questão dos imigrantes e dos emigrantes, e fizemos essa discussão, né, com as crianças no dia, e a gente trabalhou também no Brasil hoje em dia, né, nós temos muitos povos africanos, ou às vezes os bolivianos, né, que estão se mudando bastante aqui para a nossa cidade, e pensando que o Brasil não é tão continental que também pessoas do norte e nordeste às vezes se mudam para o sudeste em busca de outras oportunidades. Então, na época foi um tema importante de se discutir, e essa foi a minha proposta de TCC. Que eu queria abordar uma reflexão sobre a relação entre o educador surdo e o público surdo, através da mediação de Libras, com o objetivo de incentivar a leitura de imagens, ampliando o repertório de diálogos e vocabulário de português e de Libras. Então esse projeto foi um planejamento para o futuro, que é essa criação do livro didático interativo para os alunos surdos, e quero distribuir nas escolas de surdos. A gente tem muitos desejos, eu não sei se eu vou conseguir realizar, mas eu espero que mais para frente eu consiga realizar esse desejo. Aqui, essa mulher, Emanuele, ela é surda, ela é da França. Eu li sobre ela e resumi nisso aqui. O que ela falou? Ela escreveu esse livro, O Grito da Gaivota. Esse é o nome do livro. Resumidamente, o que ela fala? A importância para a criança surda de ter contato com outros surdos desde cedo. E aí ele pode construir a sua identidade. E aí, a partir disso, daí passa a interpretar o mundo à sua volta, incluído as artes. Isso é bem importante também para a pessoa surda. Ela fala isso dentro do livro dela, porque os alunos, as crianças surdas, ela vai olhar para os adultos e não tem nenhum surdo, ela vai pensar, quando eu me tornar adulto, como é que eu vou ser igual a ele? Ela não se vê nos adultos. Então, quando ela encontra pessoas surdas, ela começa a ver a importância para a identidade dela. Essas referências são importantes para eles. E aí, quando elas chegam no museu e me encontram comigo, que sou uma educadora surda, eu falo, nossa, no futuro eu também posso fazer isso. No futuro eu posso ser professora, no futuro eu posso trabalhar no museu. Porque no dia a dia ela não vê pessoas surdas trabalhando, ela não vê pessoas surdas como referência na vida dela. Então isso é bem importante, é bem legal. Eu acabo sendo um modelo e referência para elas. Se tiver alguma dúvida, algum e-mail, comentário, vocês podem mandar e-mail nesse endereço aqui. Esse desenho é de uma artista surda americana, Nancy Hurke. Então, se vocês têm alguma opinião, alguma dúvida, quiserem falar alguma coisa, ou tem esse meu e-mail aqui também para contato. Nossa, eu falei bem rápido, né? Foi mais rápido que eu pensei. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta agora, fiquem à vontade. E a família lida com ele até hoje, já é adulto, do modo ser assim, mais cômodo para a família, transmitindo sinais. Eles não se apropriaram da língua de sinais de Libras para interagir com ele, para que ele tivesse mais contato. Então a família ficasse, os irmãos
não se apropriaram da língua de sinais, né? Aí nisso eu entendi a importância e que não é o gesto que a família faz, e sim é importante saber a língua, né, que é uma língua Libras, para poder ter uma comunicação total, para realmente, nisso que ela falou de o surdo, que ele participa de algo, ele entender e participar realmente, senão fica limitado, né? Então, o meu conhecimento é esse, né? Mas não a língua, os sinais em si, e sim da disciplina, né, de Libras. Então, acho muito importante a colocação dela, que situa, né, a pessoa. Então, esse meu sobrinho, por exemplo, ele pinta telas. Ele mora em Tangará da Serra, no Mato Grosso. E ele pinta um Pantanal, é o que ele visualiza. É uma, assim, a coisa maravilhosa. Mas fica só muito... É com ele só, porque ele não tem essa comunicação. A família não se apropriou de Libras para colocá-la até no mercado. E no que eu vejo, até que agora, no mês de novembro, eu vou para lá, no Mato Grosso. E quando você chega em Cuiabá, você vê no aeroporto muita coisa vendendo do Pantanal. Muita estampa, Aí eu olho para nossas telas do Carlinhos aqui, ou mesmo em Tangará, mas a família não se apropriou da linguagem e ele fica assim. Aí ele foi fazer Libras e quando ele se interage é com a comunidade surda. Aí ele viaja, ele vai para acampamento, mas com a família mesmo, é a mãe e o pai fazendo alguns sinais que pouco, mas não é a linguagem de Libras. Então esse é o conhecimento que eu achei importante. Realmente os surdos vê, né? Que é capaz de comunicação de uns locais e de profissionais surdos, né? E a escola se apropriar disso também, né? Porque no momento eu trabalho em escola pública. Eu vejo assim que o estudo está mais avançado do que a prática na escola. A escola ainda não consegue trabalhar Libras com os alunos, sabe? Surdos. Eles ficam ainda a parte. Acho importante. Posso falar nada, comentar? Eu queria saber da Sabrina o que ela acha, aproveitando a deixa da colega, sobre o ensino de Libras dentro da matriz de pedagogia, porque é uma coisa que não é muito antiga, na verdade é uma coisa atual, né, de pouco tempo, e como ela vê isso dentro das escolas, como se ela já recebe professoras que aprenderam Libras, né, que não dão aula para ouvintes, mas que já aprenderam Libras, e isso, como ela vê essa mudança na matriz curricular dos cursos de pedagogia. Sim, verdade, tem isso também. Ela falou linguagem, não é linguagem, é língua mesmo. Por exemplo, linguagem português não combina, língua, aí combina, aí é uma língua mesmo. Libras também, ela tem estrutura gramatical, ela tem, fazendo esse comparativo com o português, tem as mesmas coisas. É completa, é uma língua que tem tudo que a outra tem. É uma língua mesmo. O português é uma língua e a língua de sinais brasileira também é uma língua. Não é uma coisinha básica, é uma língua que tem profundidade, tem detalhes, tem vocabulário. Você precisa estudar mesmo, profunda a linguística mesmo dessa língua. Tem esse valor também. Não é mais importante que o português, mas é tão importante quanto o português também. Tem os seus parâmetros próprios. É uma língua viva e ela vai tendo mudanças, assim como o português. Todo dia você vai usando e mudanças ocorrem também. Você falou sobre crianças, que é bom aprender e os pais às vezes não conseguem se comunicar. Acontece muito. Isso acontece bastante. Tem bastante gente que os pais têm às vezes os pais têm essa preocupação de se comunicar com a criança e tenta aprender, vai fazer um curso, vai ler e tenta se comunicar. Isso acontece, às vezes, de ter essa preocupação. Em outros casos, não. A pessoa não consegue se comunicar, tem que fazer um esforço para isso. Isso depende de cada família. Mas também tem surdos que sabem, se desenvolvem, têm contato com outros surdos e vão aprendendo mais, vão conseguindo se comunicar melhor. Mas é algo a se desenvolver. É próprio da pessoa, o desenvolvimento dela.
Você só tem contato com o ouvinte, a leitura e a escrita também consegue se desenvolver dessa forma. Mas acontece de, às vezes, a família, o pai e a mãe não saber, não ter informação suficiente e aí acaba não se empenhando nisso. Então agora é o momento de se divulgar isso também. Então agora entrou na pedagogia, entrou em algumas faculdades, principalmente de licenciatura, por exemplo, pedagogia, letras, educação física. Agora é obrigatório ter a disciplina, está começando a divulgar mais. Então, eles estão, aos poucos, as pessoas estão aprendendo mais, estão tendo mais atenção, estão buscando conhecimento. Às vezes a pessoa fala, não quero ter um conhecimento profundo, não quero aprender mais. Ok, mas o contato básico com a língua ela já teve nessa graduação. Ela já sabe, por exemplo, que não é linguagem, ela já sabe que já está divulgado que é uma língua. Hoje isso está mais divulgado. Agora, nesse momento, nas escolas, nas faculdades, na pedagogia, está tendo livre e as pessoas estão tendo mais informações a respeito disso. Está sendo mais valorizado, as pessoas estão aprendendo mais e estão recebendo mais informações e dicas a respeito. Às vezes a pessoa ela pensa, eu quero aprender mais, ela percebe que é algo visual e vai atrás de ter mais conhecimento. A maioria não consegue através da oralização, a maioria dos surdos, então precisa de adaptação para línguas. Então, parece que fica mais leve, fica mais suave. Quando você não ouve nada e você consegue ter o contato visual e a comunicação visual, fica mais tranquila a comunicação. Alguns conseguem perfeitamente, mas a maioria não. Tem muitos que preferem a língua de sinais. Eu acho que aumenta muito o conhecimento da pessoa, vale a pena, ela vai conseguir ter mais conhecimento. Eu quero saber sobre o seu sobrinho, qual a idade dele? Ele já é adulto? E os pais acostumaram Ah, sim, é adulto já tem bastante conhecimento. por gestos, mas a família não se apropriou da linguagem para aumentar. Ah, sim, a família comunica por gesto, tá. Ok. E o seu sobrinho, ele se comunica em Libras? Ele aprendeu Libras mesmo? Sim, mas aí ele se comunica lá com a comunidade surda, lá onde ele aprendeu, com a família dele. Ah, tá. Na comunidade surda ele se comunica bem em Libras, mas na família não, sim, entendo. Isso acontece bastante mesmo. Isso acontece bastante. O surdo, ele entra na comunidade surda, ele se comunica super bem, mas na família é uma angústia porque ele não consegue se comunicar profundamente, ele fica sempre em assuntos superficiais. E aí quando ele está dentro da comunidade surda, ele consegue se comunicar sobre assuntos diversos, até um alívio que a pessoa tem com quem conversar de verdade. Vou fazer outra pergunta sobre o conhecimento. Eu vou falar, sim. Em Cuiabá. Aqui você veio lá, você conhece a comunidade lá em Cuiabá e aqui em São Paulo. Você acha que tem muita diferença de lá para cá em questão de acessibilidade, assim como em São Paulo? O que você achou que tem de diferença? Vamos fazer um comparativo. Então, na verdade, a pergunta que eu queria fazer é a seguinte. Lá em Cuiabá, quando você olha a comunidade surda lá em Cuiabá e olha aqui, que diferenças você vê com relação à acessibilidade? Por exemplo, aqui você tem mais contato com língua de sinais, você vê mais a língua de sinais circulando nos espaços, e lá em Cuiabá, como que é? Como você vê isso? Aqui mais, porque tem mais lugares. Então lá é mais restrito, porque de Cuiabá para onde ele mora é Tangará da Serra, tem mais 400 quilômetros. Então lá tem muito menos acesso à comunidade surda, a locais que a língua de sinais realmente acontece. Então ele fica restrito no curso que ele fez, que é viajar com aquele grupo, o professor e os colegas que ele fez, né? Então ele está sempre com o mesmo pessoal, é bem mais menor o grupo. E até nisso, que quando você estava dando a palestra, eu imaginei, né? Ele aqui ia aumentar o conhecimento dele, o universo dele, ele saber dessa possibilidade de ir a museus que lá tem essa língua de sinais, né? Então aqui está bem mais divulgado, bem mais abrangente, bem mais restrito. E aí lá em Cuiabá, ou no Mato Grosso, a gente sabe que tem muita essas questões de falta de acessibilidade, mas lá a gente sabe que o contato com a natureza é diferente, né? Aqui em São Paulo a vida é mais
agitada, é outra situação. E aqui em São Paulo, eu fico pensando que as pessoas, quando olham a acessibilidade e o contato que elas podem ter aqui, né, as pessoas surdas não são tão dependentes, né, elas são mais independentes porque os espaços, às vezes, têm mais acessibilidade, tem mais intérpretes de Libras. Por ser uma cidade grande, né, a gente sabe que tem outras oportunidades que, às vezes, pessoas do interior não têm. E lá é um lugar muito bonito, né, um lugar de bastante natureza. Mas a gente sabe que talvez no futuro, né, se a comunidade de lá também entrar nessas diversas lutas e numa militância, eles também podem chegar na mesma acessibilidade que a gente tem aqui, tá bom? Então, isso que você falou de ser muito belo, as telas que ele faz, retrata isso. Então, a flora de lá, todas estão presentes. Então, você vê bem o ipê roxo, o ipê amarelo, o tucano, a onça parda. Então, o que ele visualiza, ele pinta. Então, é uma coisa assim, muito rica, sabe? As telas dele tem toda a questão daquela natureza maravilhosa de lá. E fica assim restrito. Ele vende um quadro com um colega, uma pessoa conhecida, e eu vejo aquilo e falo, poxa, isso aqui deve ser muito explorado, sabe? Levado à frente, muito divulgado. E vejo assim que, de repente, o fato da família não ter se apropriado da língua de sinais não dificulta isso. Então, teria até uma comunicação melhor com ele, mostrando a possibilidade de ele estar fazendo telas e vendendo, atendendo o turismo, né, do local. Então, eu acho que até aí a falta da língua de sinais na família atrapalha, sabe? Porque ele faz um trabalho muito bonito. O professor tinha alguma pergunta? Mas a gente sabe que bom que ele tem a comunidade surda para conviver bem de uma certa maneira. A gente entende que a família tem essas questões de comunicação, né? E pensando que a lei de Libras também é uma lei nova, né? A divulgação está acontecendo agora, né? A Libras está sendo mais divulgada agora, então é um processo mesmo. Acho que o professor tinha uma pergunta aqui atrás. Eu também tive Libras, um semestre apenas na faculdade, né, no sou formado em artes e pedagogia, só em artes eu tive. E aí, conforme nós estamos falando, dando essas referências de artistas surdos, isso a gente não tem, porque a gente tem na faculdade o basicão, que é só a linguagem propriamente dita, né? Essas referências, assim, tem um curso específico, no meu caso, que sou de arte, para estar se apropriando, é só um trabalho de pesquisa. No caso, assim como você, o surdo, quando ele faz um curso, ele tem essa referência, então você liga as referências de artistas surdos. Como trabalhar esses artistas? Nesse momento, a gente tem alguns cursos, como por exemplo, a gente tem o Corpo Sinalizante, que é um curso que é de arte e de Libras, que é de poesia, que é a produção de poesia em Libras. Os slams, que é o slam do corpo, não sei se você conhece, mas com arte e pintura e essas linguagens artísticas, um curso que seja focado para isso a gente ainda não tem. A gente tem algumas situações de cursos de arte específico em que os surdos participam por meio dos intérpretes. E atualmente a gente tem um curso do Itaú Cultural, lá na Avenida Paulista. É um curso que se chama Culturas Surdas, e esse curso é para falar sobre arte e a parceria entre surdos e ouvintes na produção de arte. E lá a gente traz essas discussões, né, desses artistas surdos, e também a gente discute não só a arte como uma linguagem apenas, mas as diversas linguagens artísticas, e é um curso gratuito, com duração de 6 meses. E aí a gente vai, no final, agora o curso já está finalizando, a gente vai fazer alguma apresentação, provavelmente.
Só mencionando que amanhã, às 4 horas, a gente tem uma batalha do corpo, né? Poesia sinalizada com a educadora surda Catarine Moreira, das 4 às 6. Então todos estão convidados. A gente realiza aqui embaixo no saguão, né? A partir das 4 horas, dentro dessa programação do Setembro Surdo. É o seguinte, no futuro ela pensa em de repente criar um curso que trate mais dessa pesquisa que ela faz dos artistas surdos, mas isso é uma coisa que é um projeto mais futuro. Talvez para um mestrado, para um passo mais à frente, onde a pesquisa dela se aprofunde. Então ela pensa também em continuar dando as palestras para poder apresentar essa pesquisa que ela está fazendo, porque a gente tem muita referência de artistas surdos, ouvintes, mas surdos não. Então assim que ela for aprovada no mestrado, e a pesquisa, a ideia dela é justamente fazer essa pesquisa e fazer oficinas, fazer palestras para cada vez mais apresentar esses artistas. É um desejo dela. E também ela é professora de História da Arte, e é um desejo dela no futuro atuar como professora de História da Arte. Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma observação, comentário? Fiquem à vontade, por favor. Eu estou lá na Pinacoteca às quartas e às sextas-feiras apenas. Alguns sábados eu também estou na instituição. Se vocês entrarem no site da Pinacoteca, vocês vão ver que dia que tem visita guiada em Libras comigo, Sabrina, e só olhando no site. Às quartas e sextas eu sempre estarei lá. Agora, se vocês de repente não conseguirem ir por conta, de às vezes, horário de trabalho e tal, no sábado vocês podem ir, uma vez por mês eu estou lá, e olhem no site e acompanhem a programação que vocês me acham. Também, outros dias a gente tem a presença de intérpretes de Libras. Às quartas e sextas a visita é só comigo, não tem um intérprete, tá bom? Queria fazer um comentário que aqui, no programa CCBB Educativo, a gente tem agora novamente uma educadora estagiária surda, e toda segunda-feira a gente tem 1 hora de sensibilização em Libras para todo o corpo educativo. É um grande desafio para a gente, porque eu não tenho problema com línguas estrangeiras, mas eu tenho uma dificuldade com Libras. Eu sou o mais lento de todo o grupo. Então, assim, eu não tenho memória para alguns sinais, então eu estou sempre atrasado em relação aos educadores, né? O que me deixa sempre satisfeito, porque eu percebo que é um desafio muito grande a ser vencido, partilhado, né? Então, é uma tentativa semanal em que eu vejo um avanço dos educadores em relação a Libras, mas eu também percebo as minhas falhas ou dificuldades, né? É muito interessante esse trabalho com a cultura surda no campo da arte e educação, porque nos coloca à prova diária, né? Então, assim, o mais lento sou eu, e eu tinha que me esforçar mais para aprender, para fixar sinais, ou para fazer um exercício de... Claro, eu sou mais velho, né? Então a minha memória também não está tão boa. Mas é isso, tem a ver também com uma presença e um estado de espírito que diz a ver com a juventude. Todo mundo lembra dos sinais mais fáceis do que eu. Claro, porque eu estou tendo sensibilização mais velho, né? Demora muito para ficar fluente, porque eu tenho um filho de 7 anos, ele é muito curioso em relação à língua de sinais. E a gente tem alguns livros dele, todos os dias ele pega os livros e fica fazendo os sinais sozinho. Vídeo. Só que assim, eu estudei bem pouco na faculdade, porque a Unesp também só faz... Ela vai responder.
é como uma língua como o inglês. Então, a mesma dificuldade de aprender uma língua é aprender Libras, né? Algumas pessoas pensam que é mais difícil ou mais fácil, mas o seu filho é surdo, né? Você não entender. Não, ele é. Mas ele Ele é gosta. ouvinte, entendi. Tinha entendido que ele era surdo. Não. Ele tem curiosidade de aprender Libras, né? Mesmo. Olha, se a pessoa estuda bastante, estuda os livros de Libras, é isso? Bom, então se ele fizer um curso, de repente, com o professor surdo, e ele tendo contato com o professor surdo sempre, usando a língua, isso vai ser um desafio maior para ele. Então eu imagino que para ele vai ser mais fácil, porque ele já vai usar as mãos, né? Então se ele tem um professor que é ouvinte, às vezes ele pode usar o português ali como um escape para conversar. E se ele tem um professor surdo, ele vai sempre usar o que ele aprendeu, ele já usa. Né? Quanto mais contato a gente tem com pessoas surdas, mais a gente consegue aprender a língua, assim como o inglês, né? A gente faz um curso de inglês, e aí vai fazer, se a gente não fala o inglês, não pratica, a gente esquece. A gente tem que, às vezes, procurar um intercâmbio, ou assistir filmes em inglês sem a legenda, né? Conversar com outra pessoa em inglês para poder praticar aquela língua. E aí, depois de um tempo, você acaba conseguindo ficar fluente. E com a Libras é a mesma coisa. Eu acho, eu também tinha muita dificuldade, por exemplo, com o português, que é a minha segunda língua. Então, como a língua de sinais é a minha primeira língua, eu me comunico muito mais fácil. Então, quando eu tinha que aprender o português, a escrever, conjugar os verbos, pensar na estrutura gramatical, eu também tinha essas dificuldades e eu tenho até hoje, né? Eu sigo estudando ainda o português como uma segunda língua. Então, eu fico pensando que eu que moro no Brasil, eu realmente preciso aprender a falar o português, não tem como eu fugir disso, né? E aí com Libras é a mesma coisa, se você estuda sempre, se o seu filho é ouvinte, ele vai estar sempre tendo que estudar Libras, então é um processo contrário do meu. Mas se ele fizer algum curso, para ele ficar fluente, mais ou menos de 2 a 3 anos, depende também da facilidade da pessoa de aprender uma língua ou não, às vezes tem gente que tem mais dificuldades. E aí na internet você vai poder achar alguns cursos online que são gratuitos, mas se ele fizer um curso presencial, com certeza ele aprende. Né? A gente sabe que a tecnologia hoje da internet também ajuda um pouco os curiosos a iniciar os estudos. Porque às vezes a gente está em casa, né? Não tem muito o que fazer, então a gente pode aproveitar esse tempinho para estudar. E aí você pode escolher sinais que são, a gente tem algumas questões de regionalidade, mas vídeos que são daqui de São Paulo. A USP tem um curso online que é gratuito de Libras e lá dá para aprender o básico, dá para entender algumas coisas e se ele der uma olhadinha nos vídeos todo dia, ele consegue sim, com certeza. Bom, então eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês que vieram aqui hoje, que vocês estavam disponíveis para aprender. Espero ter ajudado vocês em alguma coisa. Gostaram da palestra? Então, que bom. Palmas para vocês. Muito obrigada mesmo.